Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Bom, hoje nós estamos celebrando na Igreja Católica uma festa mariana, né? E dentre várias festas voltadas para Nossa Senhora, e temos a alegria de estarmos num santuário dedicado à Mãe de Deus, né? Nossa Senhora de Fátima. Então, a igreja, eu quero tentar, por mim eu ficaria o dia inteiro falando hoje aqui, né, gente? Mas vou tentar ter a capacidade de síntese, né? Eu estou rezando muito para o Espírito Santo me ajudar, mas vamos lá. Então, gente, hoje nós estamos celebrando um dogma, né? O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé que a igreja elabora pela autoridade dela, para que os cristãos vivam melhor a sua própria fé. Então, vamos dizer assim, é uma tradução rápida que eu coloquei aqui, mas esse é um dogma, né? Quando a gente fala de dogmas marianos, a gente fala de 4 verdades de fé que a igreja coloca para que o católico entenda por que a gente tem esse amor, carinho por Nossa Senhora, né? Essa experiência linda com Maria, como a gente tem aqui no santuário. Porque, como dogma é uma verdade de fé, os 4 dogmas marianos são, e eu vou dar uma catequese rápida, né? Jesus é Deus? Sim ou não? Nossa, tem gente que está na dúvida. Você falou, não, te ensinaram errado, desculpa, tá? Vamos lá. Jesus é Deus ou não é? Sim, Jesus é Deus. Então, a igreja elaborou um dogma que dizia que Maria é a mãe de Deus. Então, esse é o intuito de falar. Um dogma que não se faz de um dia para o outro, não. Demorou muito tempo para a igreja proclamar essa verdade. Maria é mãe de Deus. Depois, o outro dogma que a igreja elaborou foi o quê? Que Maria concebeu pela força do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, se Maria concebeu pela força do Espírito Santo de Deus, e todos os documentos falam, embora a Bíblia diga assim, a mãe e os irmãos de Jesus estão ali fora, né? Um monte de coisa assim. Gente, a palavra irmão era todo mundo que tinha uma árvore genealógica comum. Se eu estiver perto de um primo meu de 2º grau, a gente era irmão. Por quê? Porque a gente tinha uma mesma árvore genealógica. Nós tínhamos um ancestral comum. Então, Maria não teve filho nenhum. Outra coisa que eu queria até falar para vocês. Maria não teve filho, tanto que quando Jesus estava na cruz, o que ele disse para João? João, eis aí a tua mãe. E João levou Maria para casa. Vocês sabem que na tradição judaica, quando o filho mais velho viesse a morrer, quem teria que assumir a mãe seria o filho que viesse depois do filho mais velho. Se Maria tivesse tido outros filhos, João não teria levado Maria para a casa dele. Então, isso é uma coisa muito importante a gente ter na cabeça, porque a cultura daquela época não admitiria que o filho mais velho morrendo, no caso de Jesus que morreu na cruz, que o outro filho, se a Maria tivesse tido outro filho, que ela fosse para a casa de um meio que estranho. Claro que não era um estranho, porque ele era o discípulo amado de Jesus. Então, Maria foi levada para casa. Então, a igreja proclama que Maria concebeu pela força do Espírito e foi mãe de um filho primogênito, o único filho. E esse filho, que ela concebeu pela força do Espírito Santo, fez com que a igreja proclamasse o outro dogma, que é a virgindade perpétua de Maria. Quer dizer o quê? Maria não passou por consórcio de homem nenhum para ser mãe. Ela gerou o filho, concebeu o filho, tudo pela força do Espírito Santo, e o filho nasceu também pela força do Espírito nela. Bom, muito bem. Se Maria é mãe de Deus, e a igreja proclama que ela é uma pessoa que não passou por consórcio de homem algum, caberia Deus escolher um ventre santo. Então, quero que vocês entendam. Quando vocês pegam o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, quando a gente pega, por exemplo, o livro do Gênesis, por um homem o pecado entrou no mundo, sim ou não? Quem foi esse homem? Adão. Então, por Adão, o pecado entrou no mundo. Precisaria um novo Adão, uma nova criação acontecer. Então, o novo Adão para a igreja é o próprio Jesus, que veio reconstituir, restaurar o que o pecado do primeiro Adão aconteceu. Bom, se nós tivemos a nossa primeira mãe chamada Eva,
Maria passa a ser chamada na igreja de a nova Eva, aquela que veio dar sentido à nossa vida. E aí o profeta Isaías diz assim, ó: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, quando Nossa Senhora, aquela menina lá, bem jovenzinha, estava lá na casinha dela, com os planos, projetos da vida dela, aparece na história de Nossa Senhora um anjo. E Maria, ela tinha um conhecimento do Antigo Testamento muito diferente de muitas meninas de 13 anos, 15 anos que a gente conhece na nossa religião. Sabe por quê? Porque Maria tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. Então, quando o anjo chega para ela e fala assim: conceberás, ave cheia de graça, conceberás e darás à luz um filho. Veja bem, o anjo chama ela de ave cheia de... Quando nós falamos Ave Maria cheia de graça, na missa ou nas nossas orações, a gente está repetindo as próprias palavras do anjo, sim ou não? Então a gente não está inventando oração, está lá na palavra de Deus, ave cheia de graça. Bom, se o anjo chamou Maria de ave cheia de graça, ele disse para ela assim: conceberás e darás à luz um filho. Aí ela falou assim: mas como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? Aí naquele momento o anjo olha para ela e fala assim: o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra, Maria, e o ente que vai nascer de você é santo, né? Aí naquele momento ela disse assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou, eis aqui, em alguma tradução, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Faço uma pergunta para vocês rapidamente, vou falar do terceiro dogma. Vocês acham que Maria foi uma mulher prisioneira? Mesmo se chamando de escrava? Não, Maria veio dar o sentido real do que é uma mulher que faz o plano de Deus na vida dela. Ela concede, ela constrói a existência dela baseada num chamado. Gente, eu estou colocando isso para vocês porque eu estou muito preocupado com essas ideologias que têm entrado na cabeça de muitas mulheres e que têm feito com que elas vivam pensamentos que não são um pingo compatíveis com a igreja. Eu falo para vocês, às vezes eu estou na igreja e eu falo dessas femininas, não sei se vocês sabem já o nome, que ficam assim de uma forma, querendo dizer assim, que a mulher é dona do próprio corpo dela, então meu corpo, minhas regras. Parem para pensar rapidamente, e eu vou voltar no dogma ainda, parem para pensar, vocês mulheres, o poder que vocês têm, mas não é um poder que a gente julga um poder político, um poder ideológico, mas o poder que vocês têm como mulheres é fazer com que os homens sejam mais homens. Toda família que vocês têm uma mulher forte, eu adoro falar que a nossa sociedade é patriarcal, mas também matriarcal. O homem que tem uma mulher forte dentro de casa, essa mulher, ela vai fazer com que o marido seja um grande homem e que os filhos sejam grandes homens. A sociedade bem construída, ela precisa de homens, de mulheres fortes dentro da sociedade, que ensinem valores. Vejam, não esqueçam o papel que vocês têm e tomem cuidado com o papel que essas outras mulheres por aí afora, e que muitas vezes são artistas, e que vêm falando que o meu corpo são as minhas regras, e que todo mundo pode fazer o que quiser. Essas mulheres não têm nenhum vínculo familiar, elas não estão preocupadas com a construção da família desejada por Deus. Se Deus veio fazer a criação de modo perfeito, parece que o diabo está tentando fazer o seguinte: olha, vamos deturpar tudo de novo, vamos tentar estragar tudo de novo, vamos tentar tirar um jeito. E a primeira instituição que vai ser atacada quando a mulher perde a referência do que ela é, vai ser a família. O dia que vocês entenderem o papel realmente social que a mulher tem, nós vamos ter um mundo melhor. Agora, quando a mulher for submetida a ideologias tão loucas, quando ela, de uma certa forma, perder a referência que ela deve ser na sociedade, aí a gente vai ter uma sociedade profundamente corrompida. Então, prestem atenção no papel de vocês. Então, para nós católicos, diante do dogma, existe um dogma que fala o seguinte: olha, só aquele que é santo poderia habitar num ventre santo. Posso falar para vocês uma coisa? Maria é uma mulher que tinha o rei na barriga. Ouviram o que o padre está falando? Ela tinha o rei na barriga.
Ela gerou Jesus, ela colocou Jesus dentro do ventre dela. Então a gente pode falar que Maria foi o sacrário vivo de Deus Pai. Aquele lugar onde Deus morou, onde Deus habitou. Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja proclamou um outro dogma, chamado dogma da Imaculada Concepção. Por quê? Porque em méritos do nascimento de Cristo, a igreja diz que Maria foi preservada da mancha do pecado, para que quem é sem pecado pudesse habitar no ventre dela. Mas eu estou falando isso por quê? Porque muitos de nós talvez pensamos, isso não é necessário. É necessário sim. Santo só pode habitar naquilo que é santo. Então Nossa Senhora foi preservada. Aí vocês vão dizer assim, padre, então isso quer dizer que quando a Maria foi concebida por Deus, ela estava lá no ventre da mãe dela, né? E de repente, lá em Santana, né? No ventre lá de Santana, e o que aconteceu com ela? Deus fez uma proteção em volta dela, uma redoma, para que ela não fosse afetada sobre o pecado. Deus não faz isso, gente. Deus não quer que você peque. Deus não quer que eu peca. Deus não quer que ninguém aqui peca. Mas então, padre, ele não quer que eu peque, ele podia fazer um negócio. Ele podia dar um jeito de me revestir de um jeito que ninguém chega na minha vida e me faz pecar. Se Deus fizesse isso, ele deixaria de ser Deus. Sabe por quê? Porque ele estaria tirando de nós uma palavra chamada livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você é aquela que está no meio daquelas 100 ovelhas, e você é aquela que foi embora, Deus não vai deixar de te amar. Mas Ele nunca também vai te obrigar a você ficar no rebanho. Então quer dizer para vocês, meus irmãos, assim, olha, que quando Maria foi concebida, ela foi preservada da mancha, ela passou a se chamar a Imaculada Concepção, que é outro dogma da igreja. Então Maria é mãe de Deus, sim ou não? Maria foi preservada da mancha do pecado original, então Maria é Imaculada Conceição. E Maria, pela força do Espírito, ela guardou dentro de si a sua virgindade perpétua. Sim ou não? Eu errei alguma coisa? Eu inventei alguma coisa? Foi difícil para vocês entenderem? Espero, gente, por favor. Se vocês guardarem isso no coração, vocês vão entender por que a igreja está celebrando a festa da Assunção de Nossa Senhora. Muito bem, por que essa festa é muito importante para nós? A igreja proclamou mais um dogma sobre Nossa Senhora. O dogma da Assunção de Maria. Por que esse dogma é tão importante ser dito para vocês? Vamos lá. Jesus, na igreja a gente celebra a ascensão de Jesus, sim ou não? Ascensão significa aquele que ascende, aquele que por força própria se eleva. Essa é a definição de ascensão, baseada no latim que é ascendere, ele se eleva, né? Maria, ela foi assunta ao céu. A palavra assunção, ela tem a ver com a palavra assumire, que significa o quê? Que assunção é aquele que se eleva por mérito de outro. É aquele que é elevado por outro. Muito bem. Aí o padre vai falar assim para vocês. Vamos lá. Para vocês entenderem a importância da festa de hoje. Vocês já entenderam que o lugar de vocês é o céu. Sim ou não? Eu quero ir para o céu. Fala. Eu preciso do céu na minha vida. Quem quer ir hoje? Não dá, né? Hoje não dá. Então vamos lá. Vamos nos preparar. Então, olha só. Guardem essa leitura da Bíblia, porque eu acho que é muito importante vocês guardarem ela no coração. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, aí eu pergunto para vocês, Jesus ressuscitou ou não? Então significa que nós um dia se ressuscitaremos com Cristo, não é verdade? Vamos lá. Com efeito, por um homem veio a morte. Aí eu pergunto para vocês, por qual homem que veio a morte? Por Adão. Digam, a morte veio por Adão. Mas aí continua a palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Coríntios. Se por um homem veio a morte, também por um homem é que vem a ressurreição dos mortos. Eu inventei alguma história? E por qual homem que vem a ressurreição? Jesus. Muito bem.
Tá tudo bem até agora, né? Agora vamos lá, a parte que eu adoro nessa leitura. Olha o que está escrito aqui. Como em Adão todos morreram, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Em Cristo todos reviverão. Então, se o céu é uma consequência da nossa vida, todo mundo aqui pode um dia e deve estar um dia na presença de Deus. Então, em Cristo todos reviverão. Mas vejam, se eu quero reviver em Cristo, eu preciso fazer escolhas perfeitas, não é verdade? Começa a matar alguns dragões, gente. Começa a matar alguns dragões que estão te separando de viver essa intimidade com Deus. Vamos lá. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Cristo, que ressuscitou como primícias, em primeiro lugar, né, primícias. Depois, os que pertencem a Cristo estarão com Ele. Depois de Cristo, quem estiver mais perto dEle, vai ressuscitar com Ele. Sim ou não? Aí eu pergunto para vocês. Quem é o personagem bíblico, vou usar, quem é o personagem bíblico que mais tem intimidade com Jesus? Gente, me ajuda, senão vai demorar uma homilia. Qual é o personagem bíblico que tem mais aproximação com Jesus? Maria. O sangue que correu no ventre de Jesus é o mesmo sangue que correu no ventre de Maria. Aí ontem eu estava vendo um pastor evangélico pregando sobre Nossa Senhora. E ele dizia assim na pregação dele, que o maior equívoco que a igreja evangélica fez ao longo de toda a vida foi dizer que Maria era uma mulher comum. Eu me lembro quantas vezes que em discussões com amigos meus evangélicos eles diziam, Maria foi uma mulher comum. Alguém aqui, quem aqui tem mãe? Ou já teve mãe? Eu não admito que alguém chegue para mim e fala que a minha mãe foi uma mulher comum. Sabe por quê? Porque para fazer um cara lindo como eu, minha mãe não foi comum. A minha mãe foi muito especial, gente. Então vejam bem, se a minha mãe, ela me fez de modo tão especial e eu tenho essa defesa por ela, eu também tenho que defender a verdade de Cristo na minha vida. Maria não foi uma mulher comum porque ela foi a nova Eva, ela trouxe a nossa alegria na nossa vida. Muito bem. Então, explicado o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a igreja quer nos preparar para a gente viver uma luta, uma busca constante. E o que aconteceu? Por que Maria então vira um modelo? Porque ela ouviu a palavra de Deus, ela é a mulher do Pentecostes, não só por causa do início da igreja, mas porque foi uma mulher aberta à ação do Espírito Santo na vida dela, em todos os momentos da vida dela. Tanto que ela não teve problema nenhum para entender que ela seria mãe pela força do Espírito de Deus. E aí o que aconteceu com Nossa Senhora? O que faz com que eu aprenda com Maria? Maria vai dizer lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte para nós, você só vai ser bom se você permitir que Deus haja na sua vida. Então eu vou perguntar para você o seguinte, eu só quero que você entenda, como é que você sabe se você é uma pessoa de Deus? Padre, eu estou a caminho. O que te revela que você é uma pessoa de Deus? Uma pessoa que é de Deus, ela não se contém de amor. Ela leva o amor às pessoas. Ela vai sempre estar a serviço. Maria estava grávida. Maria estava grávida de 3 meses. Segundo alguns estudiosos, diz que Isabel não sabia na hora que ela chegou que ela estava grávida. E quando Maria chegou para visitar a prima dela, que estava grávida já em idade avançada, mãe de João Batista, né? Quando Maria chegou, Isabel olhou para ela e falou assim, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou. Você sabe quando a gente chama Maria de Santa na igreja? Sim ou não? A gente chama, não chama? Se a gente chama Maria de Santa, quem inventou isso? Foi a igreja católica? Quem inventou foi o anjo. Quem inventou foi o próprio Deus.
E quem inventou foi Isabel. Isabel foi uma das que olhou para Maria e falou assim, ó, bem-aventurada. E aí ela chamou Maria de bem-aventurada. E aí Maria, naquele momento que tinha o rei na barriga, aquela mulher com o rei na barriga, o que ela fez? Porque tem gente que tem o rei na barriga e não está carregando nada, né? E que fica arrogante. O que ela fez com Isabel? Primeiro ela foi lá e se colocou a serviço. Depois ela disse assim, a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva, doravante me chamarão bem-aventurada. Naquele momento, ela pega a própria palavra de Deus, e diz que as pessoas deveriam, ou vão chamá-la de santa. Por quê? Porque se não fosse Deus na vida dela, ela não seria nada. Se não fosse Deus, ela não poderia ser a mãe de Deus. Então, gente, tudo isso para dizer para nós o seguinte, Maria quer que todos os filhos de Deus vão para o céu, e ela não quer que nenhum dos filhos se perca. Todas as aparições que existem na história da igreja, e que falam de Maria, a igreja repete constantemente, fazei tudo o que Ele vos disser. Amém? Tá bom assim? Tá ou não tá? Só para encerrar, olha para aquela imagem ali. Aquela imagem aí salva alguém? Não, gente, não salva. Essa é uma imagem de Nossa Senhora, ela não salva a gente. Para de chegar aí na imagem e falar assim, Nossa Senhora, a senhora que está aqui nessa imagem me salva. Porque não é aí que está Nossa Senhora. Nossa Senhora tem que estar aqui, ó, no coração. Quando a gente coloca a imagem de Nossa Senhora, é para dizer que a iconografia na igreja, ela tem que nos lembrar que existiu uma mulher na história que fez a vontade de Deus e que a igreja não nega, nunca negará que ela é a nossa intercessora, porque ela, em vista dos méritos de Cristo, é aquela que ascendeu ao céu. Vou falar só uma coisa para encerrar. Sabe que Maria era uma mulher muito popular no início da igreja, sim ou não? Todo mundo sabe que ela era popular. E a igreja celebrava, no ano de 1950, foi declarada a festa da Assunção. E a igreja celebrava a festa da dormição de Maria no Oriente. Aí o Papa Pio XII falou assim, quer saber? Eu vou fazer com que essa festa se torne uma festa universal. Isso veio para toda a igreja. No passado, dia 15 de agosto, era feriado no Brasil. Depois esse feriado foi tirado. E a igreja começou a celebrar sempre a festa da Assunção no domingo seguinte, para que todo mundo participasse da vida da igreja. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Diante da popularidade de Maria, eu só vou fazer um argumento que eu quero que vocês pesquisem, façam o que quiser. Nunca a igreja encontrou o túmulo de Nossa Senhora. Ouviram o que o pai está falando? Nunca a igreja encontrou o túmulo de Nossa Senhora, e nunca a igreja, diante da popularidade de Maria, encontrou vestígios do corpo de Maria no mundo. Para dizer que um dia nós vamos ressuscitar todos em Cristo. E olha, se eu fosse Jesus, e eu tivesse uma mãe como foi Nossa Senhora, eu ia querer lá do meu lado. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Ela foi corajosa. Amém?